Vamos para mais uma questão aqui, ó. Se duplicarmos o raio de uma esfera, o que vai ocorrer com o seu volume e com a área da superfície? Então, é uma questão que eu coloquei aqui dessa maneira de duplicar, mas essa questão aparece para triplicar, aparece em porcentagem, é uma questão comum e a gente tem que saber lidar com isso. Muita gente vai lá e fala, ah, duplica, né? Duplicou o raio, então duplica o volume, duplica a área, e isso tá errado. Então vamos lá, vamos olhar aqui, ó. Eu vou comparar essas duas esferas aqui, supondo que essa tem um raio R, tá? E aqui, supondo que nós conseguimos duplicar o raio, que não está na escala. Se eu colocasse, não ia caber direitinho aqui, né? Então, aqui virou duas vezes o raio. Isso que nós estamos pensando. Ora, por um lado, então, nós temos o volume, que eu vou chamar de 1. O volume 1 é... Como é que calcula o volume de uma esfera? 4 terços vezes π vezes o raio ao cubo. E por outro lado, aqui embaixo, ó, nós temos o volume 2. 4, mesma ideia de calcular. Terços vezes π vezes. Só que agora o raio não é o próprio raio. A gente dobrou ele. Então, se, por exemplo, se ele fosse 10 aqui, aqui ele seria 20. Então, eu não colocaria 10 aqui, eu colocaria 20. Para generalizar, eu vou colocar o quê? O dobro do raio. Tá vendo? É isso que eu estou colocando aqui, ó. E aí, o dobro do raio vai entre parênteses. Imagina se fosse o 10, aí eu colocaria 20, o 20 estaria ao cubo. Então, o dobro do raio está ao cubo, tá? Para a gente fazer a comparação, né? Se você observar aqui, desenvolver um pouquinho só, você vai ver que o V2 vai ser igual aqui, ó, 4 terços, eu estou repetindo. O π eu estou repetindo, tá? Aí aqui eu vou ter o 2 ao cubo, é a potência de um produto, então tudo aqui vai estar ao cubo, né? Então 2 ao cubo. 2 ao cubo eu já vou colocar como 8, pessoal. Que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes o raio ao cubo. Né? Não é a primeira vez que nós fazemos esse tipo de questão para comparar. Repara no V1 e repara nisso aqui que eu vou destacar. Estou destacando isso juntamente com isso aqui. Ó. Veja se não é o próprio V1. Olha aí, para você ver. Isso é o V1. Então, o que nós acabamos de concluir é que V2 é igual o próprio V1, só que tem uma diferencinha lá, ó. Tá vendo que o 8 está multiplicando tudo isso que apareceu? Ah, então beleza. Então nós temos que o V2 é 8 vezes o V1. O que que isso significa? Significa que quando nós dobramos o raio, o volume não dobra, não. O volume é multiplicado por 8. Olha só o efeito. Por quê? Porque o raio está ao cubo, né, galera? Então, com isso, você consegue perceber o que acontece se triplicar, se quadruplicar e assim por diante, tá? Isso pro volume, né? Então, não adianta memorizar isso. O ideal aqui é entender esse procedimento de comparação, porque esse tipo de questão ele se modifica muito, né? Aparece porcentagem, aparece dividir por 2, aparece triplicar, um monte de situações. Vamos para a área da superfície? Olha só, se por um lado a área da superfície 1 eu consigo escrever como, lembra lá como é que é? Ó, 4 vezes π vezes r ao quadrado. Por outro lado, a área da superfície 2, nós vamos ter 4 vezes π vezes, no lugar do r, eu tenho o dobro do r. 2 vezes o r. Lembra? Se fosse 10, era 10 ao quadrado, e aí dobrava, virava 20 ao quadrado. Então, o 20 inteiro está ao quadrado. Portanto, 2r inteirinho fica ao quadrado também. Se você desenvolver um pouquinho esse cálculo aqui, nós vamos chegar à seguinte situação. A área da superfície 2 é igual a 4 vezes π vezes 2 ao quadrado, que vira 4, vezes r ao quadrado. E aí, né, a comparação aqui também deve ser feita. Veja, 4π
vezes r ao quadrado. Isso aqui é a área da superfície 1. Quando dobramos o raio, esse 4 vezes apareceu diferente. O que isso daí significa? Ó? Significa, então, que a área da superfície 2, que é o que nós escrevemos, é o quê? 4 vezes, ó. 4, deixa eu colocar aqui o 4 ainda de amarelo, vezes, né? Isso tudo aqui é exatamente isso aqui, ó. A área da superfície 1. Então eu escrevo assim, ó, a área da superfície 1. Ou seja, ao dobrar o raio, o volume se multiplica por 8 e a área da superfície é multiplicada por 4. Então não tem nada de dobrar volume e dobrar a área da superfície, não. Beleza?